pessoal capacitado para prestar atendimento, isso a gente não tem ainda, infelizmente. Divulgação em lugar visível do direito de atendimento prioritário das pessoas. Admissão de entrada e permanência de cão-guia. Dentro dos supermercados é interessante, quando a gente fala em PNE, pessoa com necessidade especial, ela inclui o idoso, inclui a gestante, né? Porque ela está passando por uma necessidade especial temporária. E então, dentro do supermercado, a gente vê perfeitamente. É claro que a gente não deve julgar, mas muitas vezes a gente julga e a gente vê pessoas que utilizam o caixa prioritário para passar suas compras normais. E, infelizmente, se chegar algum PNE, ele tem que esperar. Alguém falou alguma coisa? Então, é interessante a gente perceber, né, que as pessoas elas têm que refletir mais sobre isso, elas devem respeitar mais o direito do outro. Porque muitas pessoas utilizam isso, né? Ah, não, eu vou passar na frente, ah, não, deixa eu passar no caixa prioritário que não tem dinheiro no momento. Dentro desse decreto, capítulo 3, das condições gerais de acessibilidade, capítulo 4, da implementação da acessibilidade arquitetônica, 6, do acesso à informação e à comunicação, 7, das ajudas técnicas, 8, do Programa Nacional de Acessibilidade. Agora nós vamos falar da lei. A Lei 8.213, de 24 de julho de 91, em seu artigo 93, obriga a empresa com 100 ou mais empregados a preencher de 2% a 5% dos seus cargos com beneficiários reabilitados ou pessoas, ou PNS, no caso. 2%, 100 até 200 empregados, 3% de 201 a 500, 4% de 501 a 1.000, 5% acima de 1.000 empregados. É pouco. Se a gente for olhar, é pouco, mas já é um grande avanço. Só que, como eu falei com vocês, muitas empresas, elas fingem não saber dessa obrigação. Ou então, o que elas fazem? No momento de divulgação de vagas, ela logo já preenche, ela não divulga como deveria ser divulgado, ela não dá acesso para a pessoa para o PNE. Então, muitos PNEs, aí o que ela fala? Quando chega a fiscalização, o próprio Ministério do Trabalho questiona: sua cota de PNS está sendo cumprida? Aí ela sempre fala: eu nunca tenho inscritos, eu nunca tenho PNS, eu divulgo as minhas vagas, mas a gente nunca tem. Então, assim, isso para a empresa é uma situação muito confortável. Para o PNE é muito difícil, porque se realmente ele quer trabalho, ele quer voltar ao campo de trabalho, ele quer começar, ele tem que correr muito atrás, ele tem que ficar sabendo dessas vagas. Ele tem que aproveitar essas oportunidades. Porque a empresa, é claro que ela precisa de alguém qualificado. Mas ela também tem que ter a obrigação de qualificar, de criar programas, de desenvolver potencial. E isso é o mais difícil. Todos são iguais perante a lei e têm direito, sem qualquer distinção. Por mais que a gente ache que nós não somos iguais, nós somos. A igual proteção contra qualquer discriminação que viole a presente declaração e contra qualquer incitamento a tal discriminação. E eu com isso? Como pleitear vaga para deficientes via lei de cotas? Centros públicos de amparo ao trabalhador podem informar sobre as vagas, como eu falei para vocês, é o que muitas vezes não acontece, os PNEs não ficam sabendo. Entidades assistenciais também fazem encaminhamento ao mercado. É o mais importante, essas instituições, elas têm dado um apoio muito grande para o PNE. Foi o que eu falei para vocês do nosso trabalho em Minas Gerais. Nós fazemos esse trabalho de ir até a empresa, de falar da obrigatoriedade, de falar do cumprimento da lei. Deficiência deve se enquadrar na lei de cotas e estar comprovada por um laudo médico. Exigência de vagas para deficientes, foi o que eu mostrei no slide anterior, a porcentagem. Outro vídeo. Deixa eu voltar um pouquinho. Como desenho para manter mostra as oportunidades de trabalho na região. Uma parte das vagas das agências dos trabalhadores é para pessoas que têm algum tipo de deficiência. Embora exista uma lei que reserve vagas para deficientes nas grandes empresas,
esses funcionários precisam estar sempre se atualizando para garantir o emprego. No setor administrativo da Santa Casa de Maringá, as atividades são exercidas com tranquilidade, mas não foi sempre assim. Clevenice nasceu com deficiência auditiva e visual. Durante muitos anos não conseguia se manter nos empregos que conquistava. Nos primeiros empregos, há 20 anos atrás, né, eu menti para a pessoa que eu não tinha nada, né, e a partir do momento, conforme o serviço, a correria, aí chamava muito minha atenção. Se eu divulgava, não era contratada. E se eu mentia, na hora que descobria, eu mandava embora. No quadro de funcionários do hospital, são cerca de 50 profissionais com algum tipo de deficiência. Há 4 anos no emprego, a Adriana se diz realizada. Agora, de primeira vez em emprego, estou feliz. Na cooperativa de Maringá, a deficiência auditiva de Pedro também não é problema. Ele trabalha na área de projetos sociais, já foi promovido e acredita que pode continuar crescendo. Você pode, se voltar a trabalhar, pode evoluir também. Pode chegar a um cargo de hierarquia, com chefia, gerência, sem nenhum problema. Não dá para dizer que é fácil para quem tem algum tipo de deficiência conquistar um espaço no mercado de trabalho. Mas hoje as empresas têm oferecido muito mais oportunidades do que no passado. Agora, o crescimento profissional, depois de conquistar uma vaga, este vai depender do empenho de cada um. Admilson não mediu esforços. Foi contratado há 4 anos como auxiliar de escritório. Hoje já ocupa um cargo mais alto e não quer parar por aí. Tem que se qualificar e atender a necessidade da empresa. Só assim você vai conseguir se desenvolver dentro da empresa. É isso aí, Edmilson. A qualificação é bem. Com certeza não tem moleza também, né, gente? Não é uma questão apenas de inclusão, como nós falamos. É uma questão também de qualificação. Você tem que participar do seu trabalho. Apesar de todas todo esse seguro, toda essa como se diz, a empresa dá, ela amplia, né? Ela amplia as vagas, mas, no entanto, se o funcionário, se o trabalhador não mostrar um bom desempenho também, ele não vai conseguir produzir. Bom, segundo a Constituição Federal, são diretrizes da Política Nacional para a integração do portador. Promover medidas visando a criação de empregos que privilegiem atividades econômicas de absorção de mão de obra de pessoas com necessidade especial. E o Estatuto da Criança e do Adolescente, capítulo 5º do Direito à Profissionalização e à Proteção no Trabalho, diz que ao adolescente portador de deficiência é assegurado um trabalho protegido. É trabalho protegido. É muito difícil para o empregador demitir o PNE. O PNE é protegido por lei. Para ele ser demitido, realmente a empresa deve estar bastante assegurada do que está acontecendo, porque ela não faz uma demissão de PNE sem motivo. Não pode. Inclusão pela lei. Total de deficiência empregados no estado de São Paulo. A gente vê aí o gráfico de 2001 a 2007. O quanto subiu. Isso tudo devido à lei. O que é a lei de cotas? Como eu falei, são as empresas que tenham 100 funcionários ou mais que tenham a obrigação para a contratação. Em Goiás, isso ainda é uma realidade distante? O que vocês acham? Distante? A gente deve pegar algumas das nossas empresas com 100 funcionários ou mais aqui de Quirinópolis e fazer uma pesquisa, né? E fazer um paralelo. As próprias instituições aqui da cidade com certeza devem ter, né? Devem saber falar isso para nós. Bom, pessoal, não sei se vocês já assistiram, indicação de 2 filmes, Uma Lição de Amor e Meu Nome é Rádio. Vocês já assistiram? São 2 filmes maravilhosos e que tratam muito bem do assunto. Eu gostaria de passar uma música para vocês, para a gente poder encerrar. Música, acho para nós, Gilson?
música, eu gostaria que vocês prestassem atenção na letra, só mesmo para ilustrar e para encerrar a nossa palestra de hoje. Foi um prazer estar aqui com vocês, conversando um pouquinho, tá, sobre esse assunto, que é um assunto tão delicado e um assunto tão recente. A partir de agora que a gente as questões, a professora Mara, eu vou deixar a minha para o final. Podem perguntar. Dúvidas? Entendeu tudo, Mara? Que ótimo. A palestra foi boa, hein? Os meus alunos são... As professoras, dúvidas, professoras, algum questionamento para auxiliar no debate? Diz que a gente nunca deve perguntar se tem dúvida, né? Diz que a gente nunca deve fazer isso pro aluno, diz que a gente sempre deve fazer. A gente ficou claro? Entendeu? Ficou entendido? Tá, enquanto vocês pensam, eu sei que vocês estão pensando aí, né? Aquela coisa, aquele frenesi mental. Professora Mara, quando você se deparou com as primeiras realidades, você colocou essas realidades na sua palestra, colocou de maneira muito clara. Qual foi sua reação pessoal? Você sentiu diante desse processo que não é uma inclusão só da pessoa com necessidade especial, é uma inclusão sua também. Então, gostaria que você falasse um pouquinho disso para nós. Eu vou ser bem sincera. De repente, quando a gente se vê diante de algum trabalho que a gente nunca fez, principalmente um trabalho com PNE, eu pensava assim, gente, como que nós vamos fazer? Nós vamos dar conta? De que forma nós vamos fazer? A gente fica um pouco perdido. No primeiro momento a gente assusta. Então a gente não sabe mesmo, a gente não tem nem ideia. Até mesmo porque o meu trabalho era totalmente relacionado à profissionalização, e eu nunca tinha trabalhado com a profissionalização do PNE. Então, até então eu achava, eu nem sei o que eu achava, mas assim, eu acredito que eu tinha um pouco de preconceito também, porque eu pensava, será possível? Será possível os PNEs aprenderem a fazer pão? Será possível eles aprenderem a confeitar bolos de noiva, né? Então, de repente eu vi que tudo era possível. Então, eu acho que a gente tem que desmistificar muita coisa. Muita coisa a gente acha impossível, mas existe aquele ditado que fala que para Deus nada é impossível. Agora os homens têm que trabalhar, foi o que nós fizemos.